Olá, sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio do Supera-te com Valquíria Quintela. Hoje, a nossa convidada é a doutora Antônia Ximenes. Muito obrigada por você ter aceito. Logo que eu te convidei para vir dividir esse papo aqui comigo, eu estou muito feliz de estar compartilhando esse momento com você. Vamos contar aqui um pouquinho. Quem é Antônia Ximenes e de onde ela vem? Obrigada pelo convite. Eu venho do interior do Ceará, um lugarzinho chamado Macaraú. São 4 horas de viagem da capital, Fortaleza, né, para o interior, chamado Macaraú. Antônia foi uma menina que foi criada na roça, né, com os pés no chão, vivendo abaixo da linha da miséria. A gente não tinha um sabonete, a gente não tinha uma pasta de dente. Eu vim escovar os dentes com 15 anos de idade. Nossa! E uma família de 7 irmãos. E eu sempre fui uma, como eu posso dizer, não uma insatisfeita, mas aquele não era o meu lugar. Desde muito nova eu dizia: minha mãe, eu vou embora desse lugar e a gente vai ter uma vida melhor. Essa é a Antônia. Foi lá que eu nasci e é aí que a doutora Antônia começou. Desde muito nova, com uma vontade muito grande de mudar não só a minha realidade, como a realidade da minha família, da minha geração. Eu tenho um compromisso de mudar a minha geração, a geração dos meus sobrinhos, para que eles tenham uma vida bem diferente da que eu e os meus irmãos tivemos. Antônia, fala aqui comigo. Você ficou lá até quanto tempo? Eu fiquei até 15 anos. Quando chegou a energia elétrica, eu fui embora. 15 anos? Até os 15 anos. Aí eu fui levada pelo tio da minha mãe para o Rio Grande do Norte. Virei doméstica da casa dele e da esposa dele com 3 filhos. Eu estava fazendo meu 2º grau lá. No último ano, ele, de forma muito agressiva, ele começou a tentar ter relações sexuais comigo, né? Abusos sexuais. O seu tio? O meu tio, né? E a minha irmã tinha casado, tinha vindo morar no Rio. Aí eu aproveitei o final do 2º grau e vim pro Rio morar com minha irmã à época. Aí você tinha quase 18 anos. Quase 18 anos. Mas eu sofri bastante tentativas de abuso e minha tia sabia, né? E ela só respondia para mim que ela era muito católica, que ela não podia largar o marido, não podia fazer nada. Que ela tinha conhecimento do que ele fazia. Entendi. A gente já começou assim, né? Então tá. E aí você veio pro Rio? Aí eu vim pro Rio de Janeiro morar com minha irmã, que tinha acabado de casar, né? E a minha irmã morava em São Gonçalo, numa área dominada pelo tráfico, né? Até os dias atuais. Eu fui... Naquela época era jornal, a gente procurava emprego pelo jornal, lembra? Lembro. Aí eu peguei um ônibus e fui pro centro do Rio, né? De São Gonçalo pro centro do Rio, procurar emprego. E consegui. Um salão de beleza, eu comecei lá, era auxiliar da cabeleireira, né? E fiquei ali quase um ano, lavando cabelo, pintando, ajudando ela, sem carteira assinada, né? Isso há 30 anos atrás, sem carteira assinada, sem dinheiro de passagem, mas a gente, né, trabalhava. Mas você estava se movimentando. Estava me movimentando. Começando o movimento. Estava me movimentando e com muita vontade de estudar, né? Eu sempre quis estudar. E dali eu acabei conseguindo um trabalho no escritório, onde eu fiquei bem 7, 8 anos, trabalhando lá como secretária, né? E ali... escritório de advocacia? Não, era um escritório de exportação. Ah, sim. Você sabe que eu sempre fui louco pela advocacia. E eu fiz um teste para um escritório de advocacia ali na Rua da Quitanda, 30 anos atrás, antes de eu entrar nessa outra empresa. E naquela época a gente fazia teste de datilografia. Lembra? Eu fiz o curso das 3 máquinas. E o dono do escritório me colocou para fazer aquele teste. Eu passei em tudo, porque eu tinha feito todos os cursos do Senac, todas as máquinas. É legal, né? E quando ele foi fazer a entrevista final comigo, ele falou assim para mim: não posso te contratar. E eu louca para ficar ali, porque eu já era o que eu queria, já era advocacia, né? E ele disse: não, você é muito bonita. Quando minha esposa chegar aqui, você vai ser demitida. Ah, meu Deus. Sério? Perdi. Você perdeu o emprego porque você era bonita. Era bonita, você acredita? Acredito. Pior que eu acredito. Né? Aí eu fui para exportação, foi onde eu consegui, mas eu fiquei lá 7 anos, né? E ali a vida começou a melhorar. Depois eu fui para Oi, né? Que é Contax e Oi, né? Tudo a mesma coisa. Para quem faz trabalhista entende bem. Era até aqui na São José. Eu trabalhei no Passeio em Niterói, né? Aí lá eu cheguei à supervisão da ouvidoria Oi,
né? Aí eu já tinha meu filho, que eu tenho, né? Hoje o meu filho tem 25 anos, na época eu tinha 3, 4 anos de idade. E eu trabalhava ali e comecei a fazer o curso de Direito, né? Trabalhando, pagando a faculdade, criando filho sozinha, que eu sou mãe. Você casou? Eu casei, mas me separei. O Marcos tinha 8 para 9 anos. E dali eu levei o Marcos sozinho, né? O pai nunca deu apoio, eu também não fui buscar. E ali a gente trabalhava, vendia folga lá na... Quantos anos aí? Aí eu tô com 50, Marcos... Começou a fazer a faculdade? Marcos estava com 9 anos, o Marcos está com 25. Há uns... 18. Nossa. Uns 18. É que advogado trabalhista só sabe fazer conta de 30%. Minha mãe vê isso, minha mãe vai brigar comigo. Minha mãe é professora de matemática, eu gente. sei. Não posso pagar mico aqui, não. Aí eu fui assim, aí eu fui pra Contax e eu cheguei à supervisão da ouvidoria Oi. E lá eu sempre gostei muito de call center, né? Eu gosto muito de gente, né? E call center. Tamo juntos. Eu gosto de gente, então tinha gente. Também só que o salário era muito pouco, né? Pagava-se muito pouco. Mas eu já, quando chegou ali em 2005, 2006, eu já estava formada em Direito. Mas eu não tinha condições de sair da empresa, porque como eu estava separada e sustentava o Marcos sozinho, era pouco, mas eu podia contar com aquele pouco. E eu jamais pensei em colocar um escritório por conta própria, porque... não tinha lastro nenhum, né? Não tinha ninguém da família. Na verdade, eu era a primeira neta do meu avô formada. Nossa. E assim, cada filho do meu avô com 7, 8 filhos, eu fui a primeira a ter uma formação. E não tinha, tipo assim... eu não recebia apoio, muito pelo contrário. Eu falava assim, isso não é profissão para pobre, né? Porque direito... Era sempre puxando para baixo, né? Eu lembro que me falaram assim, tanto o camelô sendo advogado, eu falei, você é um camelô culta. Até isso eu escutei. Aí eu fui pro passeio, eu trabalhei em Niterói, depois eu fui transferida para a supervisão da Oi lá no Passeio, ganhando pouco, mas ficando já formada. Porque eu falei, vou fazer o quê? Porque a gente sai da faculdade sem saber fazer nada. Sem saber fazer nada. Eu sempre falo que a gente sai da faculdade de Direito assim. Nada. Aí quando chega lá, ou você continua assim, ou você abre. Nada. E eu estava separada já, né, há bastante tempo, com muita dificuldade, né? E uma vez eu saindo de férias ali do passeio, eu encontrei como é que eu posso chamar? Para mim era um amigo, para ele eu sempre fui o amor da vida dele. Ele sempre disse que eu era a alma gêmea dele, né? Ele sempre disse isso. Eu lembro que quando eu engravidei, ele falou assim, deixa eu assumir esse filho, fica comigo. Eu falei, tá louco, tem pai, eu vou casar. E ele sempre... Só que já tinha uns 10 anos que eu não via. A gente se separou mesmo, assim, de cortar a amizade. Ninguém tinha raiva de ninguém, mas eu fui morar em São Gonçalo, ele foi morar no Meia. Então a gente perdeu o contato. E ele era advogado. Aí eu saindo de férias da Contax, eu encontro ele. Falei, caraca, que legal. Foi uma alegria revê-lo. A gente acabou sentando para jantar. E conversa vai, conversa vem. A gente acabou voltando a namorar, ficar juntos, né? E como dito, ele assim, se ele te conhecesse hoje, ele ia falar assim, conhece a Antônia? O amor da minha vida, minha alma gêmea. Eu já tive várias vidas com ela. Eu tenho certeza. Ele falava isso, assim, para todo mundo. Declaradamente. Oscarino Arantes era o nome dele. Oscarino Arantes. E aí, rapidamente, ele mudou para minha casa, minha vida começou a melhorar, porque o Marcos não tinha aquela figura masculina, né? E ele acabou sendo uma figura masculina para o meu filho. Tinha a Natasha, que era filha dele, que também na época tinha 7, 8 anos também, era a idade muito parecida com a do meu filho. Só que assim, a gente passou... Aí eu ia pra Contax, né? Pra Contax Oi de manhã... Não, desculpa. De manhã eu ia pro escritório, pegava lá na Contax 2 horas da tarde e ia até 10, meia-noite. Entendi. Porque eu não tinha coragem de largar o fixo. Aí se passou 2, 3... E eu não sabia fazer nada. Eu tava no escritório formada, mas como uma estagiária. Tudo eu tinha que perguntar a ele. Aí teve um momento que ele falou, tá bom, eu vou te pagar o que você tá ganhando nessa ouvidoria para você passar o dia aqui. Aí a gente passou a ficar 24 horas juntos, né? Que a gente morava junto, trabalhava juntos. Então, assim, era amizade, era amor e era parceria de trabalho, né? Só que... Coisa rara, hein? Coisa rara. E depois eu descobri que realmente era um amor de outras vidas. Só que 2, 3 anos depois disso tudo, ele adoeceu. Né? Arantes adoeceu e a gente demorou muito a encontrar um diagnóstico para ele. Como ele era muito novo, a gente não achava que era algo tão grave. Eu acho que até os médicos não achavam, né? Aí a gente
lá tratando dele, fazendo biópsia, ficando internado. Só que assim, no escritório, que sempre foi minha paixão o direito, eu sou apaixonada por direito. O Guilherme diz que faria direito só pela minha paixão pelo meu direito. Eu convenço todo mundo a fazer direito. E só que eu não sabia fazer nada. Eu tinha feito um estágio na Defensoria de Família, né? O escritório nem fazia família. Um escritório de 35 metros quadrados, uma salinha pequenininha, ele trabalhando só com mais uma pessoa. Até uma petição de juntada, ele tinha que corrigir, porque eu não sabia. Não sabia mesmo. Então a gente ficou, o médico falou que ele tinha 6 meses de vida. E era o quê? Eu entendo que era câncer. Eles dão um outro nome. Eles dão o nome de miosite por inclusão de corpos. É uma doença que dá em homem após os 40 por estresse. Que isso? Só que ele fazia toda uma troca de sangue uma vez por semana. Então, para mim, assim, não traduzir... Era muito próximo, não era um câncer, era muito próximo, né? Uhum. E ele tinha sido polícia do exército, ele era muito grande, muito forte. Ele foi secando, definhando, porque a doença parecia que comia ele. Todos os dias eu amanhecia o dia, eu olhava para ele, parecia que ele tinha sido comido uns 3 quilos enquanto ele dormia. Um negócio assim... Muito ruim. Muito ruim. Ficou 90 dias internado em CTI. Os médicos deram 6 meses, ele ainda durou 2 anos. Aí um determinado dia, ele estava de home care em casa, né? Um determinado dia a gente foi dormir, deitei ele até bem, né? Fiquei até feliz. Esse dia tinha ido médica lá, a médica falou que ele estava muito bem, não sei o quê. Deitei, fomos dormir. E eu tenho o hábito de acordar muito cedo de manhã, né? Muito cedo, assim, 6, 7 horas da manhã. E perdi a hora. Deu 10 horas da manhã, eu deitado. Eu despertei, falei, cara, 10 horas. Aí eu fiz, amor, 10 horas, perdemos a hora. Quando eu fiz assim, ele não teve reação. Eu falei, amor, 10 horas? Aí eu... Tá gelado. Menina, aquilo te dá um... E os meninos dormiam no quarto ao lado. Os meninos é o seu filho e a filha dele. Os meninos dormiam no quarto ao lado. E aí eu percebi, eu falei assim, tá morto. Mas o tá morto, você olha... Eu lembro, Valquíria, assim, de... Quando eu percebi o que estava acontecendo, por mais que a gente saiba que a pessoa pode ir a qualquer momento, você... Você não está preparada. Não está preparada. Não existe isso. Eu lembro, Valquíria, que quando percebi o que estava acontecendo, eu cheirava tanto o pescoço dele, tanto, porque eu queria tanto guardar aquele cheiro comigo pro resto da vida, sabe? Uhum. E assim, mas eu cheirava tanto, eu queria engolir aquele cheiro. Eu falei, eu não quero esquecer desse cheiro, pelo amor de Deus. Ele todo gelado, e eu cheirando, mas eu cheirava, meu Deus do céu. Aí chamei os meninos que estavam no quarto. Outra coisa que eu nunca mais esqueço na vida, a filha, né, me fez chamar SAMU 2 vezes. Não acreditava que o pai estava morto, me fez chamar SAMU. E o meu filho, com apenas 15 anos na época, muito, muito homenzinho, sabe? Uhum. Meu filho muito homem, muito calma, mãe, vou chamar minha tia, calma, mãe, vou chamar o porteiro, sabe? E era um domingo. Arrumou um caminho, né, para pedir ajuda. Depois eu soube que ele teve vários problemas no colégio, que em função da morte. Sim. Mas na hora, o meu filho de 15 anos foi o homem da casa, sabe? Uhum. Foi bem interessante a postura do Marcos. Mas a filha não aceitou, né? A filha me fez chamar SAMU 2 vezes e era um domingo. Gente, não pode morrer no domingo, tá, gente? A gente não pode morrer no domingo. É tudo muito difícil. Não tem um médico para atestar teu óbito. O preço do caixão num domingo é 3 vezes mais. A pessoa se vale da tua dor. Tudo é muito difícil num domingo. Tudo é muito difícil no domingo. Então, além da dor, a gente tinha que lidar com várias situações. De não. Falei, Jesus. Foi, assim, muito, muito, muito difícil. Aí tivemos o velório, aquela coisa, voltei para casa. E fiquei 3 meses. Guilherme voltou para casa comigo, passou uma semana comigo, né, Guilherme? Você é meu amigo de 20 anos, meu irmão. E eu fiquei 3 meses que eu não sabia nem qual era meu nome. Se você falasse assim, fala teu nome completo, eu não te diria meu nome. E para mim, tinha assim, porque como eu tinha perdido o meu marido, o meu amigo e o meu chefe. Tudo. E eu não sabia advogar. E eu falei, vou fazer o que da vida, né? E entrei naquela depressão e depois de 3 meses, uma determinada tarde, eu vi os meninos sentados na sala, os 2, e os 2 muito tristes. E o Marcos tem pai, obviamente que tem, mas um pai que não é presente. E a Natasha tem uma mãe que também não era presente. Tanto é que
30 dias depois que ele faleceu, a mãe perdeu a guarda dela por maus tratos pra gente. Entendi. Então, eu falei, gente, se eu não me levantar, a Natasha não tem mãe, o pai já se foi, o Marcos não tem um pai presente. Se eu não me levantar, essas crianças estão sem futuro, não terão um futuro. Eles foram o seu... Eles me fizeram levantar. Assim. Aí diante daquilo, a amiga minha já tinha me dito, olha, vai no fulano de tal, que é um excelente médico, ele vai te ajudar. Eu sempre relutante. Na verdade, a gente fica com vontade também de morrer, tá? A verdade é essa. Sim. A grande verdade é essa. Aí eu fui nesse médico, ele me passou uma medicação que me ajudou muito. Mas me ajudou muito, 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 muito. Aquele médico realmente, abaixo de Deus, ele salvou minha vida. E eu me arrumei e fui pro escritório no dia seguinte. Quando eu entro no escritório, estava a doutora Carla, que trabalhava à época com a gente, trabalha até os dias atuais. Ela falou assim, vamos fazer o quê? Eu falei, vamos trabalhar. Como? Não sei. Eu só sei que eu vou trabalhar. Falei, Carla, eu vou trabalhar. Não tem como não trabalhar. Eu vou trabalhar. Ela, Antônia, mas a gente... uma petição de juntada, você manda ele corrigir. Não sei. Eu falei, eu vou. Aí eu acabei que eu tive que deixar essa sala era dele, uma sala de 35 metros quadrados, mas tinha uma ex-mulher com filha menor, aí tem aquela confusão de testamento, eu não quis problema nenhum de sair da sala. E Deus foi tão bom na minha vida que no 6º andar tinha um outro senhor que também era advogado, que queria alugar sala, que estava indo para o Espírito Santo, toda mobiliada. Eu falei, nós vamos para lá, Carla, vamos para lá. E ali a gente começou de verdade a advogar. Eu virei advogada ali, porque antes eu não era. Eu era auxiliar de um advogado, né? Sim. E eu comecei a trabalhar muito. Eu sempre falo, eu sentia muita dor. O remédio me melhorou muito, mas eu sentia muita dor. E eu tinha que ser muito forte por causa de Marcos e de Natasha. E cliente não quer saber disso. Não. Ele ficou 90 dias internado, eu atendia cliente dentro do CTI, e eu falava assim, meu marido está no CTI, eu estou aqui com ele. Teve cliente que falou, eu quero saber do meu processo, doutora. Infelizmente, a gente enfrenta esse tipo de situação. Então, eu tinha que ser muito forte pelas crianças, mas tinha que ser muito forte diante de cliente, porque se a gente mostrar fraqueza para um cliente, não importa o motivo. É verdade. Infelizmente, né, é um ser humano. Há clientes e clientes, né? Mas tem sim. Né? Tem. Eu enfrentei muito essa dificuldade. Até porque os problemas dos clientes não param. Não param. Os prazos não suspendem. Nada para. Nada para. Eu costumo dizer que a vida não vai parar para você ficar bem. Você tem que continuar andando mesmo mal, porque a vida não vai parar. É verdade. E o maior exemplo é esse. O fato de eu não estar bem, o juiz não vai me dar um dia a mais de prazo. Não vai. Então, mesmo não estando bem, segue a tua vida. Por quê? Porque nada vai parar porque você não está bem. Verdade. Aí, comecei a trabalhar. E eu, para tapar aquele buraco, Valquíria, eu comecei a trabalhar feito uma máquina. Virei uma máquina de trabalho. Máquina. Dia e noite. Dia e noite. Mas era uma máquina mesmo. Assim, de você não ter sentimento, eu comecei a não ter, sabe, de você se beliscar e falar assim... A dor era tão grande que era... Mas eu trabalhei muito, muito. Aí veio a reforma trabalhista em 2017, que a gente teve que estudar dobrado. Eu aproveitei, eu comi os livros, comi os cursos, trabalhei. E graças a Deus chegamos aqui em 2025, né? A época que o Arantes faleceu, ele tinha uma remuneração em média de R$10.000, né? Você pode colocar aí 120 mil ano. Hoje, o Guilherme, que faz o nosso financeiro aqui, sabe melhor do que eu. Hoje, a gente fatura 7 dígitos ao ano. É um crescimento absurdo. É uma outra realidade. A máquina plantou e colheu, né? Eu saí de São Gonçalo, de um apartamento de 250 mil. Fui morar na orla da praia de Piratininga. 4, 5 vezes mais o valor do apartamento que eu morava. Né? O meu filho fez contabilidade. Está na área dele e agora está fazendo direito. A Natasha se formou em direito, também é advogada. Os meninos cresceram, se formaram. Nesse ambiente tem suas profissões, estão criados e assim, eu me sinto muito realizada. E não deixei de ser máquina, né? Agora eu tô naquela fase de me permitir curtir um sábado, curtir um domingo e achar que é normal, porque até não trabalhar no final de semana, para mim, eu me sentia culpada. Que eu fiquei tantos anos... Trabalhando.
estar vendo uma televisão ou não estar fazendo nada num sábado, parecia que eu estava cometendo um crime, sabe? E isso eu tenho trabalhado hoje dentro de mim. É normal, você plantou, você está colhendo. Você pode parar um pouco. Você pode parar um pouco. Então, assim, é uma outra... Hoje eu estou vivendo uma outra dificuldade, que é me permitir parar. Mas a minha grande superação, que eu considero na minha vida, eu vim de uma pobreza muito grande. Mas... Eu sempre soube que a educação ia me tirar da pobreza, desde muito nova. Minha mãe, eu lancei um livro ano passado e ela deu um depoimento. Qual o nome? Além do Limite, é sobre dispensa discriminatória. A minha mãe falou assim, ela disse que um dia ia ter uma casa bonita com uma empregada doméstica ainda. Minha mãe dando depoimento. E ela disse que eu falava isso com 8, 9 anos de idade. Entendi. Então, eu sabia que aquela pobreza ia ser superada, mas superar perda de uma morte, de um marido, de um amigo, de um chefe, tudo junto, né? Você perde o marido, mas você não tem um emprego. Você perde o chefe, mas ainda tem um marido. Eu perdi tudo de uma vez e fiquei com dois adolescentes, né? Uhum. E eu acho que foi uma superação muito maior do que a sair da linha da miséria. Entendi. Eu entendo, eu tenho certeza que foi a maior superação que eu já passei, Valquíria, foi essa. E eu costumo dizer, Valquíria, que quando eu falo de morte, o meu caso foi a morte mesmo, né, de enterro. Mas muitas pessoas que podem estar nos escutando nesse momento estão passando pela morte de um divórcio. Pai. Os lutos são vários, né? É luto. Os lutos são... luto é luto. E eu passei isso com 40 anos de idade. E é uma outra coisa para nós mulheres, que a gente acha que com 40 anos não dá mais para fazer nada. Eu fiz tudo depois dos 40. Tudo que eu tenho de bem material, intelectual, veio depois dos 40. Porque eu tive que estudar tudo de novo, eu tive que criar uma profissão, porque eu não era advogada, só simplesmente tinha estudado. Criei os 2 meninos, formei, então assim... Porque pra gente ter essa coisa, com 40 anos eu vou começar... Porque era mais fácil eu voltar pro call center, porque era meu lugar de conforto, né? E eu poderia ter voltado, porque até hoje eu tenho gente lá que se eu quisesse voltar, eu poderia. Minha irmã é gerente lá hoje. Então, era mais confortável voltar pro call center do que era enfrentar uma profissão que eu não sabia nem o que ia acontecer. E eu fiz. Então, assim... Quem nos escuta nesse momento que quer fazer uma transição de carreira, que quer sair de um relacionamento abusivo... dá essa dica, dá. Gente, não importa se tem 40, 50 anos, enquanto a vida, a gente pode mudar o rumo da nossa vida. E é uma decisão, porque eu fiquei 3 meses também querendo morrer, também querendo ser enterrada viva. E quando eu olhei os meus filhos com tanta tristeza, tão sem luz, foi aquela decisão que eu tomei naquele momento... Que mudou tudo. Mudou a vida dos 2 e me trouxe até aqui. Livro lançado, escritório consolidado, geração de emprego, geração de renda, geração de impostos, casa nova, construí uma casa para minha mãe do jeito que ela queria. E assim, foi uma decisão. E se eu tivesse me apegado à minha idade, o fato de eu não ter conhecimento jurídico para começar, eu não estaria em lugar nenhum. Tá. A gente está falando aqui das dificuldades de superar, né, as nossas dores. Você acha mesmo, deixa eu invadir um pouquinho, que superou? Valquíria, como que isso, assim, dentro, como... Eu acho que eu vou carregar, estava falando isso hoje com o Guilherme, eu acho que eu vou carregar isso para o resto da vida. O que eu quero fazer é ressignificar, né? Então, uma vez, quando eu perdi ele, e um primo meu tinha acabado de perder o pai, um primo muito querido, muito próximo, eu falei assim para ele: Paulo, como que a gente supera uma perda desse tamanho? Ele falou assim: prima, fazendo aquilo que eles teriam orgulho da gente. Aquela palavra do Paulo ressoa na minha mente até hoje. Você quer honrar, você quer ter ele sempre por perto, faça o que ele gostaria que você fizesse. Faz aquilo que você acha que ele vai encher o coração dele de orgulho. E essa dor vai passar, vai ficar saudade. E realmente, a dor passou, né? Mas a saudade fica. E assim, como eu estou na advocacia, as publicações naquela época saíram todas em nome dele, e ele fazia a estadual, né? Eu faço a trabalhista. E eu senti dor durante muito tempo, porque, por exemplo, até ano passado eu recebi a publicação no nome dele. A gente peticionando, pedindo para excluir. Mas você sabe como é que funciona
Tá. A estadual, né? Então, assim, toda hora chegava uma publicação no nome dele. Então, assim, toda hora a ferida era mexida, né? Entendi. Eu chegava aí no cartório e falava, pelo amor de Deus, tira o nome dele desse processo. É meu marido que faleceu, eu não quero mais receber publicação em nome dele. Isso me faz sofrer, tira. Eu cansei de fazer de diligenciar no TJ ali no centro do Rio, implorando, né? Entendi. Mas eu não posso te dizer, eu superei sim, mas é uma dor, uma dor que tu vai ter pro resto da vida, não tem jeito. Deixa eu te fazer uma pergunta. Você acha que se você não tivesse passado por isso, tivesse continuado lá com ele, naquele escritório, esse ápice na sua vida teria acontecido? Não teria. Você concorda? Eu penso o seguinte, sabe, Antônio? Eu acho que nada acontece por acaso. Absolutamente nada. Eu acredito muito que os sonhos de Deus para nossa vida são muito melhores do que o nosso. E que isso tudo faz parte de um processo de evolução. Né? Então, eu acredito que, às vezes, pra gente... Sabe a história do pontapé que a gente estava comentando? Eu acho que Deus trabalha assim com a gente. Sim. A minha prima, vou compartilhar aqui com você. Minha prima, e eu posso compartilhar porque ela até gravou uma live comigo falando sobre isso. Ela é minha afilhada. E ela perdeu um filho de 22 anos. E aí eu virei pra ela e falei assim, como? Como é que você tá aqui olhando pra mim e ainda rindo? Porque você olha pra ela tá sorrindo, sabe? A alma dela é alegre. E aí ela falou uma coisa pra mim assim, é no seu maior deserto que você sente a maior paz. Jesus. Isso é bíblico. Então assim, e aí ela virou pra mim e falou assim, Dinda, desse jeito, Dinda, não é sobre religiosidade, né? É sobre intimidade. Então, eu acredito muito que Deus escreve sim certo por linhas tortas. Ele não faz o que a gente quer, é o que Ele quer. E o que Ele quer é melhor para a gente e para o nosso processo evolutivo. Sim. Então, eu acredito muito nisso. Eu estou muito emocionada com a sua história, por inúmeras questões, inclusive questão pessoal minha, e por isso que eu te perguntei se você superou. Entendeu? Existe realmente superação por uma dor, né, de um grande amor, para a dor de uma mãe que perde um filho? Eu acho que é isso. Eu acho que a superação está em seguir adiante. Sim. Sem parar. Sem parar. Nossa, eu tô... E filho tem esse poder de fazer isso com a gente, né? Eu acho que todo mundo tem que ter um start, né? Tem que ter um start. No meu caso foi os meninos, né? Mas quem não tem criança que está nos escutando nesse momento, que a gente acha que não tem ninguém passando pelo mesmo problema. É engraçado que quando eu perdi, eu participei de comunidades de mulheres que tinham perdido maridos muito jovens, porque ele tinha 45 anos. Meu pai morreu com 46. Ele tinha 45 muito anos. Novo. E como eu fiz uma postagem no Facebook naquela época, muita gente começou a me colocar em grupos de mulheres que tinham perdido maridos com 30, 40. E assim, é muita gente que